Entenderam? Não, né? Sabe por que vocês não entenderam, pessoal? Tá faltando inglês, tá? O inglês é muito importante. Então eu vou traduzir para vocês. Hello. Hello, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Nossa, que infâmia é essa. Mas enfim, pessoal, tudo bem? Tava com saudade de vocês, né? Estamos aqui para fazer mais uma videoaula hoje a respeito da citologia clínica, agora nessa modalidade um pouquinho mais à distância, mas espero que a gente consiga contribuir aí com alguns conhecimentos dentro desse tema aí, que é um tema muito prático, mas que a gente vai tentar transformar o máximo possível para vocês no ganho de conhecimento, tá? Na semana passada eu recebi duras críticas de um colega de vocês aí a respeito de eu estar dando aula de pijama, né? Eu acredito que isso aí foi um abuso da parte dele, né? Em home office nós temos que manter o mesmo padrão, por isso hoje eu vou dar aula de gravata para vocês, tranquilo, pessoal? Então é isso aí, tá? Brincadeiras à parte, hoje vamos iniciar a nossa terceira semana de citologia clínica falando sobre os elementos figurados. O que são esses elementos figurados? São aquilo que nós vamos encontrar lá na hora da microscopia, tá? Vai estar fazendo parte dos antigos conhecimentos que nós tivemos nas versões anteriores aí da primeira e segunda semana, que eram os cristais e os cilindros. Agora nós vamos trabalhar aí outros elementos que a gente possa encontrar ao longo aí da nossa urinálise, perfeito, pessoal? Bom, então antes disso eu quero voltar lá com vocês e falar um pouquinho sobre o laudo de urina. Lembra desse laudinho aqui? Então aonde que vai esses elementos figurados, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na parte da sedimentoscopia. Vamos relembrar? Vocês sabem que a gente sempre trabalha aí 2, 3 minutinhos do início da nossa aula, relembrando os conhecimentos que nós tivemos já até o momento, tá? Então o nosso laudo de urina, ele segue um padrão hoje, tá? Que é um padrão aceito pela classe médica, e a modificação dentro desse padrão, pessoal, acaba por complicar aí a visualização de algo que já está fácil no aprendizado para entendimento, se é que a gente pode falar assim. Então, a gente sempre vai pegar esse laudo de urina, né? Claro, obviamente com as suas obrigatoriedades definidas em lei, nas RDCs específicas, o que deve conter num laudo, por exemplo, mas aí especificamente no exame de urina nós vamos ter o exame físico, então nós vamos dividir ele em 3 partes, tá? Onde nós vamos fazer de maneiras diferentes. Nós temos o exame físico, que na sua grande maioria é um exame observacional, tá? O simples fato de eu conseguir olhar para a urina, eu consigo muito desses elementos já completar com as respostas que eu necessito, né? Temos a densidade e o pH, já expliquei para vocês que antigamente elas eram feitos em equipamentos específicos, hoje elas já fazem parte da tirinha reagente, tá? Por isso que ela deveria ser enquadrada aqui no exame químico. Mas, como o laudo de urina ele tem uma padronização visual, a classe médica, nós mantivemos ela aqui por uma questão de comercial, tá? Especificamente aqui nos exames químicos, nós vamos ter tudo aquilo que nós vamos dosar através de uma reação colorimétrica química que vai ocorrer nas famosas tiras reagentes. Terminando todo esse processo, o que nós vamos fazer? Vou pegar essa urina que já está num tubo cônico, como nós fizemos em aula prática, centrifugá-las, tá? Pelo tempo específico, também pela rotação específica, tá? Para a gente também não exercer muita pressão gravitacional sobre aqueles elementos e não vir a danificá-los. E com o sedimento dessa centrifugação urinária, tá? Eu vou fazer o exame de sedimentoscopia. Lembrando que eu vou ter hoje basicamente 3 possíveis técnicas de realizar essa sedimentoscopia. Uma é a famosa lâmina-lamínula, tá? Uma gotinha em cima de uma lâmina coloca a lamínula barata e com uma qualidade muito boa. Depois eu vou ter a famosa lâmina Cassel, um pouco mais cara, mas com uma qualidade um pouco superior. E por fim nós vamos ter as famosas câmaras de contagem Neubauer, que aí já foge um pouco do padrão de um laboratório grande, porque ela é muito complicada. A princípio ela é fácil, mas numa rotina grande de 300, 400 amostras por dia se torna inviável. Bom, independente das técnicas que você utilizar, nós vamos ter aqui o que, pessoal? Nós vamos ter algumas coisas que nós vamos procurar nessa urina. Muitas delas já vêm descritas por padronização no laudo, mas muitas ficam ocultas e somente no momento que você visualiza, você tem que dar um comando no teu sistema para colocar
visualmente isso num laudo ao paciente. Tá? Então, por exemplo, leucócitos, hemácias, células epiteliais, filamentos de mucos, cristais e cilindros são algumas das coisas que nós sempre visualizamos, tá? Ou, né, nós deixamos ali para o médico, mesmo que ausente, para que ele saiba que nós procuramos, num grosso modo falando. Tá? Então, assim, pessoal, cristais e cilindros nós já abordamos na aula passada, nós vamos abordar os outros elementos aqui que aqui constam. Tá bom? Então vamos lá entender. Primeira coisa, sempre se a gente vai ter que observar é a partezinha aqui dos valores de referência. Valores de referência, eu vou dizer para vocês, vai modificar conforme a literatura, conforme o laboratório. E, infelizmente, conforme o leitor, o operador. Não deveria acontecer isso, porque deveria existir uma padronização definida através daquele documentinho que todo mundo sabe, né? O pessoal aí trabalha em farmácia, sabe que seja na dispensação, na indústria, na análises clínicas, né? Sempre tem que ter o famoso procedimento operacional padrão. Mas, supondo que isso é padronizado, esse valorzinho aqui, ó, 10 por campo, 5 por campo, vai variar, tá? E isso não quer dizer que o paciente está melhor ou pior no seu quadro clínico. Por que ele vai variar? Tá? Porque tudo vai depender do quão residual do sedimento que você vai deixar. Então lembre-se, pessoal, numa mesma urina, se eu concentrá-la mais vezes, a tendência é que eu encontre mais elementos. Eu sempre inicio com 10 ml, que é o que cabe dentro do cubo cônico, né? E se eu deixar 1 ml ao final para fazer a ressuspensão daquele sedimento, pessoal, eu vou ter uma urina aí concentrada 10 vezes, né? 10 vezes 1 igual ao volume final, 10. Se eu deixar, por exemplo, 500 microlitros, 0,5 ml, eu vou ter uma urina concentrada aí 20 vezes. Então, eu posso pegar a mesma urina, colocar uma do lado da outra e em diferentes concentrações, ou seja, aquilo que eu deixei no volume final, eu vou encontrar diferentes elementos na mesma urina, diferentes quantidades de elementos, tá? Mas enfim, sempre observem isso e padronizem dentro do seu laboratório. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 10 por campo, a pessoa está com 25, então nós temos aqui um resultado teoricamente alterado. Por que eu digo teoricamente? Porque, claro, vai depender do estado clínico desse paciente. Tá bom, pessoal? É muito importante a gente acompanhar isso. Então, está com sintomatologia? Será que não foi um choque? Tudo para que daí eu possa dar um diagnóstico, talvez infecção, ou talvez só uma inflamação, ou algo do gênero. Hemácias até 5 por campo, um volume um pouco menor, tá? Aqui 0, que ótimo, não foi visualizado. Lembre-se, não é porque está no seu laudo que é obrigatório você encontrar. Né? Células epiteliais, meu Deus, nós temos 2 cruzes, tá? Isso é bom ou ruim? Ixi, quanto mais cruz, mais vai para o cemitério. Não, pessoal, é só uma forma de quantificação. Vamos lembrar sobre as cruzes, pessoal, que o ideal é que se utilize entre ausente, 1, 2 ou 3 cruzes. Evitem passar emoção ao laudo, tá? Porque às vezes a gente fica tão impressionado com aquilo que a gente visualiza no nosso laudo que a gente quer colocar várias cruzes para mostrar para a equipe clínica. Nossa, filamentos de muco, 12 cruzes, tá? Isso só vai virar motivo de chacota no ambiente clínico. Então, 3 cruzes é a mesma coisa que falar ao corpo clínico ou quem está visualizando aquele laudo. Tá com bastante quantidade. Ponto. Tá? Então, assim, pessoal, leucócitos e hemácias, geralmente nós vamos fornecer isso aqui em valores numéricos. Aí, células epiteliais, filamentos de muco, nós vamos utilizar ou cruzes ou uma palavra equivalente. Tá? Por exemplo, nós podemos utilizar, em vez de 2 cruzes, a palavra moderado, 1 cruz, raro, 3 cruzes, abundantes. Tá? O importante é padronizar, que todo mundo faça da mesma forma. A equipe clínica vai entender. E quando não tem, pode pôr 0 ou pode pôr ausente. Concordam comigo? Então vamos lá, pessoal. Voltando para a nossa apresentação, vamos entender quem que são esses outros elementos que a gente não aprendeu. Tá? Primeiro que eu gostaria de falar com vocês são sobre as células epiteliais. Tá? Célula epitelial. Tá? Então, assim, todo o nosso sistema, o nosso aparato urinário, desde lá da bexiga, do rim, dos ureteres, da uretra, falei tudo fora de ordem, né? Possuem o quê? Um epitélio, tá? E um epitélio, né, como todo epitélio, ele tem que fazer o quê? A renovação. E essa renovação sempre vem de dentro para fora. Agora, como nós estamos falando do epitélio
que a urina passa por dentro dele, esse dentro seria a parte mais interior do corpo, tá? Daí para fora é aquela região onde eu tenho a luz daquele aparato, né? A luz, então, por onde vai a urina trafegar até o seu estágio final lá, que é a eliminação, sei lá, no vaso sanitário, esperamos pelo menos, né? Mas falando especificamente das células epiteliais, nós vamos ter hoje 3 características. As células de descamação, que nós esperamos encontrar, tá? As células transicionais, que nós não esperamos encontrar, e as células túbulo-renais, que eu também não espero encontrar, tá? Isso aqui, pessoal, transicionais e túbulos renais, nós vamos encontrar em pacientes com patologia nas vias urinárias ou nos âmbitos renais, tá? É importante a gente ressaltar isso. Agora, as de descamação nós vamos encontrar em todo mundo, em mim, em você também. E por isso nós estamos doentes? Não, muito pelo contrário. Ah, mas o laudo da fulaninha deu pouca e no meu deu bastante. O que isso quer dizer, professor? Tá? Vou pensar. Pensei, nada, tá? Por quê, pessoal? Porque isso vai depender muito de quanto você está descamando, de quanto a tua urina está concentrada, quanto tempo você não vai no banheiro. Tudo isso influencia. Lembre-se que a urina é algo que eu estou jogando fora. Eu estou filtrando meu sangue porque aqueles elementos não servem ou estão em excesso. Tá? Aí eu pego tudo aquilo, concentro, faço um líquido extremamente concentrado e, por fim, eu acumulo ele num epitélio, numa célula tão frágil, tão linda, tá? Ela não suporta e ela vai se desgastando, ou até mesmo ela simplesmente vai envelhecendo, chegando um momento que ela tem que se desprender deste mundo e seguir o seu caminho da morte. Então, dando continuação aqui, pessoal, vamos dar uma olhadinha então quem são essas células, tá? Quem é a célula da descamação, quem é a transicional e quem que é a túbulo renal. Tá aqui, ó. Essa aqui é a primeira célula que nós verificamos, é a célula de descamação. Vejam, pessoal, que ela é uma célula grande, disforme, né, com um núcleo aqui interno, pessoal. É a maior célula que nós podemos encontrar aí no âmbito da urinálise, perfeito? Olhem em volta aqui, pessoal, um leucocitinho. Cuidado, tá? Isso aqui não é um leucócito, aqui é o núcleo da célula. Mas aqui fora não existe núcleo solto, né? Nós vamos ter aqui, então, um leucócito, só para fins comparativos. Tá bom, pessoal? Então, aqui nessa imagem eu vejo 3 células epiteliais de descamação. Relevância clínica disso? Nada. Né, pessoal? Agora, aqui a coisa já muda. Aqui eu tenho 5 células transicionais. O nome já diz, elas estão em transição entre aquela célula de descamação e ela um pouco mais jovem, que está vindo um pouco na metade do epitélio. Futuramente elas se tornarão células de descamação, tá? Mas neste momento elas ainda não deveriam estar presentes na urina. Por quê? Porque elas deveriam estar aderidas no epitélio. Aí a pergunta que vocês devem estar falando é: por que ela está presente na urina? É isso que nós temos que responder, afinal de contas estamos para dar ali um diagnóstico. Ao visualizar ela, tá? Nós temos que relatar ao médico presença de células transicionais, tá? Isso nós não temos em laudo já pré-definido. Então, lembre-se, usem e abusem do campo observação, tá? Lá na observação a gente pode colocar lá a presença de células transicionais. Com certeza a equipe clínica vai buscar entender o porquê que está havendo aquela liberação deste tipo de célula que ora não deveria aparecer. E por último, nós temos aqui as famosas células túbulo-renais, tá? Um prognóstico não bom, talvez ali de um dano tecidual no ambiente renal, tá? Mas era algo que a gente não espera a encontrar dentro da nossa urinálise. Visualizando isso, novamente, usem e abusem do campo observação. Presença de célula túbulo-renais. Raras? Sim, tá? Células epiteliais de descamação? Nem um pouco. Todos, tá? Em todas as urinas nós vamos encontrar, em menor ou maior quantidade. Às vezes em tão pouca quantidade que não vale nem a pena relatar no laudo. Nossa, em 10 campos visualizados eu vi uma célula de descamação. Vale a pena a gente colocar isso no laudo? Vamos pensar,
1 dividido por 10 dá 0,1 células. Como é que eu vou pôr isso no laudo? Existe 0,1 células? Não. Então, a gente pode colocar lá no nosso laudo simplesmente como ausente. Ou se quiserem colocar uma, né? Não, uma em caso numérico. Se o teu laudo trabalhar com esse contexto numérico, pode ser. Não vai mudar em nada o quadro clínico do paciente. Perfeito, pessoal? Agora, dando continuidade, e os leucócitos, tá? O que isso quer dizer na urina? A coisa já muda aqui. Enquanto a nossa célula não tinha absolutamente nada de condizente, né, no contexto clínico de descamação, obviamente falando, os leucócitos já muda essa história. Em geral, tá? Ó, lembra que lá naquele laudo que eu mostrei para vocês tinha que ser inferior a 10? Aqui eu já estou falando inferior a 5. Tudo vai depender da minha padronização. O número elevado na qual nós determinamos um nome chamado de leucocitúria pode estar relacionado a um processo de lesão glomerular, capilar, infecções bacterianas, ou até mesmo uma cistite, uma pielonefrite, uretrite, o LES, né, o lúpus eritematoso sistêmicos, ou até mesmo alguns tipos de tumores. Pessoal, eu coloquei aqui, realmente assusta. Tenho ciência disso, tá? Poxa, pode ser uma lesão glomerular. Pessoal, não se preocupem, pessoal. Em urinas de rotina, não aquelas hospitalares, aquela do teu laboratório de análises clínicas, tá? 99%, assim, ó, no número chutado, tá? Não é nada científico o que eu estou falando, se referem ao quê? Tá? A uma infecção bacteriana, tá? Provavelmente uma cistite simples de resolução ali com um antibiótico, até mesmo de forma empírica, tá? Lembre-se, o empirismo no tratamento de antibiótico não é errado, tá? Ele diminui o sofrimento até que haja uma confirmação. Aula próxima, tá, pessoal? Mas nesse contexto, nós temos que pensar sempre nessa estatística positiva. Agora, claro que nós temos algumas coisas um pouquinho mais complexas. Então, verifiquem aqui, pessoal. Por exemplo, aqui, ó, leucócitos. Característica dos leucócitos, tá? Perto de uma hemácia, ele é uma célula de um maior diâmetro, tá? Por ser uma célula nuclear, né, que possui um núcleo, ela, claro que a gente não consegue visualizar aqui o núcleo, mas ela parece que tem uma sujeirinha dentro. É importante a gente fazer esses comparativos para no momento de comparar com uma hemácia, perdão, não tenhamos dúvida quem é quem. Então, neste campo aqui, ó, nós temos diversos leucócitos, tá? Que no dia a dia da microscopia nós teríamos que contar um por um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, blá, 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 blá. 39, acabei de chutar. Perfeito, pessoal? A gente vai entender na próxima aula. Hemácias, tá? Lembre-se, como é que eu faço urina? Mesma coisa do que fazer um café. Ponho lá o pó dentro do meu coador, depois coloco a água e eu vou filtrar somente aquele líquido dos deuses chamado café. A pergunta que eu não quero calar, quando eu faço esse procedimento, pode passar pó de café do outro lado? Nananina, não, tá? Aqui também, no processo filtrativo glomerular, isso não existe, pessoal. Tá? Então, as hemácias não podem entrar no filtrado. Tá, pessoal? Então, quando eu tenho a presença, por exemplo, de ordem renal, aí eu tenho que me preocupar. Provavelmente estou falando num dano renal que está permitindo a passagem dessas hemácias. Agora, e se eu encontrar hemácia? O que isso quer dizer? Na grande maioria das vezes, pessoal, dependendo, obviamente, da quantidade, pode ser o quê? Até uma infecção pode provocar isso. Um dano ali na região do nosso sistema urinário baixo. Tá? Ou, sei lá, talvez uma coisa normal, mulheres, todo mês, tá? Menstruação. Ai, qual a implicação disso? Nenhuma, né, pessoal? Agora, num paciente que não está no período da menstruação, ou, por exemplo, que não... ou um homem, né, que obviamente não tem apresentar hemácias, tem que sempre investigar. Perfeito, pessoal? Pode ser um vasinho que rompeu ou pode ser ali uma lesão de membrana glomerular. Tudo isso importa, né? Vejam essa hemácia, que coisa mais linda, pessoal. Hemácias, então vejam ela que ela tem um tamanho diferenciado com relação ao leucócito, né? E ela, por ser uma célula anucleada, ela tem essa bolinha no meio. Só para vocês entenderem, não sei se vocês vão conseguir ver a minha imagem, mas eu quero mostrar para vocês como que se desenha uma hemácia. Tá bem difícil. Acabei de desenhar uma hemácia.
tá? Agora, como que se desenha uma hemácia? Vamos pensar que essa hemácia eu virei ela neste plano, tá? Ela vai se apresentar algo parecido com isso aqui, ó. Ainda eu peguei a pior canetinha para dar aula para vocês. Mas, ó, ela é como se fosse um disco bicôncavo, ou seja, achatada no meio. E esse achatamento aqui no meio dela, pessoal, é quem vai provocar essa passagem de luz diferenciada, tá? Então, nas bordas, como tem maior acúmulo de hemoglobina, a luz no microscópio passa com mais dificuldade. E no meio, com melhor facilidade. Isso dá um contraste, parecendo que tem um halo externo e um interno. Olhando nessa imagem aqui, vamos contar quantas hemácias tem? 1, 2, 3, não sei. Tá? É importante a gente ressaltar que não adianta eu contar isso aqui para tirar uma média? É claro que não, eu posso colocar no meu laudo como superior a 100. Concordo que tem mais do que 100 hemácias aqui? Para o médico vai mudar se tiver 100, 101 ou 200? Não. Tá? O importante é que isso não é normal e ele tem que investigar. Perfeito? Olha lá as outras hemácias. Aqui já é contável, concordam comigo? 1, 2, 3, 4, 5. Então fica um pouco mais fácil. Olha o leucócito aqui. Estão vendo a diferença, pessoal? Foi bem legal para poder fazer esse comparativo. Tá quase finalizando. Vamos falar um pouquinho aqui agora sobre outros elementos que a gente pode encontrar. As bactérias. Uma urina normal não tem bactérias. Complicado dizer isso. Não é verdade, pessoal? Porque eu fico pensando assim, será que não existem bactérias na urina? Eu vou dizer para vocês, depende o local. Se eu hoje for fazer uma punção suprapúbica na sua urina, na sua bexiga, e vou coletar diretamente dela, eu vou dizer para vocês, não tem bactérias. Obviamente que você não tem nenhum processo infeccioso, né? Mas nesse contexto, pessoal, não tem bactérias. Agora, depois que eu vou fazer urinar ali, ó, tá? Vocês têm que pensar o seguinte, vocês botam a mão no fogo pelo teu aparato genital, tá? Homens, mulheres, nenhum dos dois. O homem tem o prepúcio, a mulher tem os grandes lábios, tá? Que produzem um ambiente quentinho, umidozinho e escurinho, tá? Por melhor que seja a sua higiene, né? Ou, né, pior que, ou seja, isso quer dizer que nós sempre vamos ter uma contaminação no momento de urinar, tá? O que isso não quer dizer absolutamente nada, tá, pessoal? Se eu for fazer uma cultura bacteriana, provavelmente isso vai dar negativo, tá? Isso não vai me provocar nenhum processo inflamatório, infeccioso, porque são bactérias que estão em pouquíssimas quantidades de carga bacteriana ali, né? Ou até mesmo que não são consideradas patológicas. Agora, quando eu encontro ela em grandes quantidades, aí a coisa pode mudar de direção, tá bom, pessoal? E para me detectar isso, sempre um exame de urocultura. Claro que visualmente eu também consigo ver, tá? Vai depender, né, do tipo de bactéria, se ela tem a mobilidade ou não. Mas vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que eu queria mostrar para vocês sobre o que eu posso encontrar que eu vou considerar uma bacteriúria, tá? Olha que vídeo maravilhoso, que eu não sei aonde está, né? Nada a ver. Rapidinho aqui, pessoal, só para não perder, não estava dentro do script. Vamos ver aqui, graduação, citologia clínica, bacteriúria, beleza. Olha esse videozinho aqui, pessoal. Todo mundo enxergando? Será que é normal você fazer xixi e ver tudo isso se mexendo no teu xixi? Não, pessoal. Isso aqui é um caso clássico de uma bacteriúria intensa. E se meu campo não tiver lugar para escrever bactérias, tá? Vai lá no nosso famoso observação e escreve. Tranquilo, pessoal? Lembrando que a bacteriúria pode ser moderada, intensa ou leve. O importante é que, encontrei uma bactériazinha, vou relatar no exame de urina? Não, tá? Eu vou deixar isso para os meus colegas da microbiologia lá na urocultura. Agora, se você viu aquilo, concorda comigo que não tem como dizer que não existe bactéria? Aí sim você tem que fazer com que isso chegue até a equipe clínica. Daí depois, pessoal, nós vamos ter as leveduras, tá? Que podem ser observadas em urina, principalmente em casos de candidíase, tá? Aqui nós colocamos aqui urinas de pacientes com diabetes e de mulheres com candidíase vaginal. Erro do professor.
tá? Mulheres e homens, principalmente aqueles tratados com antibiótico terapia. Parem aí e vamos pensar. Candidíase pode ser considerado uma DST? Tá? Pode, tá? Mas não somente uma DST. Perfeito, pessoal? Muitas pessoas possuem a Candida albicans no próprio organismo. E aí, quando nós temos a imunidade reduzida por algum motivo, seja por um fator emocional, estresse ou até mesmo pelo uso de antibióticos que vão matar aquela flora convencional bacteriana que nós vamos encontrar no organismo, principalmente mulheres lá com o bacilo de Doderland na vagina, que deixa a vagina mais ácida, que não permite, por exemplo, que essa bactéria se desenvolva naquela região. Quando eu mato essa flora, o que acontece? Ela olha assim, quentinho, escurinho e umidozinho. É aqui que eu vou viver e me reproduzir. Aí sim eu posso ter aí essa infecção, né, nesse local aí causada pelas leveduras. Então, importante, pessoal, que é considerado uma DST? Sim, eu posso pegar de uma outra pessoa numa relação sexual, mas também existem outras causas de aparecimento, tá? E por último aqui, os nossos parasitinhas que a gente vai encontrar, sendo mais comum encontrado no ambiente urinário, Trichomonas vaginalis. Vamos dar uma olhadinha lá. Olha aqui, ó, pessoal, isso aqui são bactériazinhas, tá? Então agora vamos começar a falar novamente, né? Então vejam aqui em formatos de bacilinhos aqui, claro, uma imagem estática, mas é importante a gente ressaltar que a gente pode encontrar isso. E aqui, ó, tá? Quem são isso? São as leveduras, umas hifas que eu vou encontrar aqui. Ao visualizar isso, aqui até que umas hifas em brotamento aqui, né, pessoal? Ao visualizar isso aqui, devo relatar ao médico. Lembrando que a grande maioria hoje, né, mas não estou falando estatisticamente nem em números, mas se refere aí provavelmente a uma candidíase. E por fim, o Trichomonas vaginalis, que é o nosso parasita mais comum encontrado na urina, tá? Pessoal, lindo ele, né? Nossa, deve ser um orgulho de encontrar. Mais ou menos, porque nunca vocês vão ver isso, tá? Isso aqui é uma imagem ilustrativa, sabe, para complicar a vida de quem cai aí dentro de um laboratório, é isso que vocês vão ver, tá? E aí, para diferenciá-lo entre um leucócito, uma célula e um tricomonas, é difícil? Concordo que no começo da sua vida profissional Só que é claro, né, pessoal, o leucócito não se mexe. Então, né, é bem mais fácil você ver ele se mexendo ali. É bem provável aí, né, pegue um atlas se tiver com uma dúvida, mas nós temos aí um Trichomonas vaginalis. Perfeito, pessoal? E aqui por último, né, uma coisinha que eu queria falar com vocês. Quem é isso? Ah, professor, isso aqui é parecido com isso. Nada a ver. Quem pensou, tá? Isso aqui se chama filamento de muco. Esse muco, claro, né, pessoal, não o catarro que eu quero dizer. Estou falando aí na composição, né, do muco, muito proteico, né, pessoal? Para que serve o muco? Por que ele está aí? Qual a relevância clínica do muco? O muco, pessoal, tem uma relevância tanto quanto a célula de descamação. 0. Tá? Ah, mas o que isso quer dizer? Quer dizer, pessoal, que a sua urina está bem concentrada e lembre-se, quanto mais tempo ela está ali no aparato renal, na bexiga ou até mesmo ali nos canais uretrais, tá? Mais muco nós vamos produzir na região do epitélio para proteger contra a agressividade desse elemento. Então, tecnicamente, quanto mais tempo você reter essa urina para fazer a coleta, mais muco provavelmente vai aparecer. E é claro, né, pessoal, que a alimentação também faz diferença. Perfeito? Pessoalzinho, aquele beijo, aquele abraço. Lembrando que na semana que vem nós vamos ter a nossa live, tá? A aula vai ser ao vivo, discutindo fatores como, tá? Como lançar isso, ver. É bonito, é fácil. Ah, professor, é óbvio. Isso aqui, ó, é hemácia. E como é que eu coloco isso no laudo? Eu não tenho que colocar um número? É só contar 1, 2, 3, 4, já se perdeu. Então nós vamos aprender a quantificar os elementos e nós vamos discutir uma coisa muito complexa, que é infecção urinária. Perfeito, pessoal? É por isso que eu falo. Lembra quando, por mais que talvez vocês não tenham aquele apreço que nem eu tenho, né, pelas análises clínicas,
Eu falei que nós íamos acabar misturando em determinado momento a dispensação, a indústria, análises clínicas. Semana que vem o momento chegou. Nós vamos reunir todo mundo para discutir infecção urinária. Aquele beijo no coração, tá? E nos vemos aí até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal.